Estamos no ar, diretamente do Autódromo de Interlagos, templo sagrado do automobilismo brasileiro. E nós estamos, eu, Carlos Costa, também aqui ao meu lado, estamos recebendo com grande honra e prazer Gabriel Casagrande, que é um dos ícones, um dos astros aqui da NASCAR Brasil, neste fim de semana, inclusive, em Interlagos. Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, o seu tempo de corrida mesmo, tá ali um treino outro. Eu queria saber primeiro a expectativa, né, já estamos na terceira etapa desse ano aqui, altos e baixos, eu acho que mais altos até, bons momentos até agora, tanto em Campo Grande como em Londrina, mas no geral a categoria em 2025, né, e as expectativas até o fim desse ano aqui. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, pelo espaço. Bom, chegamos numa pista que é onde todo mundo conhece, todo mundo sabe muito bem os caminhos, todo mundo gosta, eu imagino. Sim. Não tem ninguém Você, inclusive, tem um histórico bom? O histórico é bom por aqui. Eu nunca vi ninguém falar assim, pô, eu odeio Interlagos. Não acontece. Pode até elogiar alguma outra pista, mas não desmerece. Não desmerecer Interlagos, porque é maravilhoso estar aqui, um lugar que tem uma aura diferente. E assim, o ano começou muito bem. É claro que, como todo campeonato de carro de corrida, a gente pode ter alguns problemas. Eu tive problemas em Campo Grande. Não foi um problema mecânico, foi um furo de pneu. E aí em Londrina eu tive um problema mecânico. Das 4 corridas que a gente competiu, completei 2 delas somente, mas os meus adversários também vêm tendo problemas. Então a gente permanece na parte de cima da tabela. Hoje eu estou na vice-liderança, carregando o meu querido lastro de sucesso que eu tanto reclamo. Quantos anos você tem lastro, full time? Mas começou em 2020, né? Que foi quando comecei a brigar na frente aí onde eu competia e já tinha essa história maravilhosa aí do lastro de sucesso. É uma coisa que você não quer que ele exista, mas você quer ter ele, porque se está na regra é sinal que você está indo bem. Então, carregando 25 quilos a mais aí por conta da vice-liderança, como eu falei, chegando numa pista que todo mundo conhece muito bem e uma pista que proporciona disputas assim muito boas, tanto para nós pilotos quanto para quem está assistindo. A reta daqui é muito longa, não somente uma, e a gente tem um traçado que permite você tentar ultrapassar o carro que está à sua frente a todo momento. Então, quando você está na frente de alguém, tem que também tomar esse cuidado para defender a posição. Falando especificamente do carro da NASCAR Brasil, é um carro que te dá essa possibilidade de disputa de posição o tempo inteiro. Então você tem que vácuo, você tem que estar ligado tanto na frente quanto nos retrovisores a todo momento na corrida. É uma corrida muito prazerosa de se estar. E espero que a gente tenha um final de semana com performance. Primeiro de tudo é você estar bem na tabela de tempos, aí nos treinos, para saber se o seu carro está bem ou não. E aí ir desbravando. Então, hoje, esse final de semana a gente vai ter um negócio diferente, que no Qualifying a gente vai ter uma Sprint Race depois do Qualifying, com os 6 melhores, que já valem alguns pontos e define o grid da corrida principal. Então é uma nuance aí do campeonato, que cada etapa você tem algum atrativo diferente. Espero que a gente esteja brigando pelas primeiras posições para seguir construindo a temporada, como viemos fazendo ao longo dos últimos anos. Espero que a gente possa seguir nessa mesma toada aí. A NASCAR Brasil, antes até de se tornar NASCAR Brasil, na GT Sprint Race, sempre tem corridas com algumas características, né? Eu me lembro de ter a Reverse Race, uma coisa que fazia o sentido contrário do Autódromo de Curitiba, a Night Challenge, né, de Londrina, e cada etapa alguma coisa diferente, né? Interessante isso. Eu queria te perguntar sobre o momento da categoria. Até o Eric trouxe o gancho da GT Sprint Race, batíamos papo aqui antes de começar a gravação. Você está na categoria desde os tempos de GT Sprint Race. E já colecionou um número razoável de títulos aí dessa GT Sprint Race mais NASCAR Brasil, né? Da GT Sprint Race não, que eu não tive, mas da NASCAR Brasil já são 2 títulos da Special Edition e o título overall da NASCAR Brasil no ano passado, em parceria com o meu querido Alex Seide, que acabou me trocando esse ano, tá correndo com o Julinho. Mas esse ano então você chega para a temporada 2025 do automobilismo nacional com título de Stock Car, título overall da NASCAR Brasil. Tem mais? Porsche Cup o ano passado também, já foi o segundo da Porsche Cup e da Endurance. Conquistei em 2022 e 2024 e esse ano vou competir nas 3 categorias também. E assim, é a melhor posição possível porque você é o cara a ser destronado.
Porém, a sua régua está lá em cima, né? O sarrafo está muito alto e qualquer coisa abaixo disso, é claro que não vai ser comemorado. Sim. Mas como eu sempre sou muito pé no chão, eu sei que quando você tem um desempenho muito bom e coisas que fogem do seu controle acontecem, você não pode ficar tão decepcionado. No máximo uma frustração ali, mas não consumir a sua energia com isso, porque o que estava ao seu alcance você fez. Mas sim, em todas essas categorias a gente vai entrar para ganhar. Tomara que tenhamos condições de fazer isso. Você citou a situação do campeonato da NASCAR Brasil 2025, talvez o grid mais pesado aí desses últimos anos da NASCAR, não só com você, Cacá Bueno, pentacampeão da Stock, Rubinho, bicampeão da Stock também. O pessoal que já frequenta aqui a NASCAR / Sprint há algum tempo, o próprio Thiago Camilo, Jorge Martelli mandando bem. Como é que tá essa rivalidade aí compartilhada em diferentes ambientes aqui dos autódromos do Brasil? Não, a gente tem já um conhecimento de alguns pilotos por conta das outras categorias. Os outros que só correm aqui a gente já conhece também por já ter corrido aqui e também por assistir, por acompanhar a categoria. É uma categoria que vem crescendo muito. O nível de pilotos realmente esse ano deu um up muito grande e a gente está vendo que quem veio de fora e muita gente pode achar o pessoal que está vindo da Stock Car vai não tem sido o caso. Não é isso, até porque quem está acostumado com o NASCAR Brasil conhece o carro muito mais, está há muitos anos competindo na categoria, então apesar da gente ter um poder de adaptação muito rápido, tem situações que você está competindo com um cara que está nesse carro aqui já faz muito tempo. Então, não é que a gente foi bem sucedido em uma outra categoria que tinha um nome maior, vai chegar aqui e vai tirar de letra. Não é assim, as disputas são de igual para igual, está todo mundo sofrendo, a gente tem corridas em que o carro performa bem e outras pistas não performa tão bem, então tem que saber lidar com isso também e deixar as tretas que acontecem em outra categoria de lado, porque quando você vem disputar aqui, até quando se fosse em outra categoria, terminou uma atividade de pista, eu falo de corrida e vai para a próxima, já não deveria existir mais nenhuma rixa. Mas a gente sabe como que acontece. E tendo essa experiência de conhecer os adversários, você já joga diferente com um ou com o outro, porque você sabe quem vai jogar um pouco mais duro, quem vai, de certa forma, querer te prejudicar de uma maneira justa, que Sim. pode acontecer dentro da pista, e quem vai querer andar junto contigo. Isso, a gente se conhecendo, já tem esses nomes. E também tem aquele negócio de ver novas tretas surgindo, né? Que já aconteceu esse ano e eu só assistindo, falo, pô, é legal ver os caras brigar, não é tão ruim assim, mas tá todo mundo muito focado em vencer, principalmente entrando numa fase nova da categoria. Qual dos pilotos que você citou aqui, você falou aqui, a turma que só corria na NASCAR Brasil, que eu acho que também é um pouco de surpresa, né? Você nas duas primeiras etapas ter pelo menos uma vitória em cada uma delas, de pilotos que podem ser hoje apontados como azarões, né? O caso do Jorge Martelli e o caso do Léo Torres, que apesar de tudo é campeão, né, da categoria, mas antes dessa época aqui. Quais aqueles que você olha e fala assim, não, esse aqui é casca grossa, ou que está chegando em você, que está na frente, ou um cara que você sabe que tem um para-choque largo na hora de fazer a manobra de ultrapassagem. Qual que você citaria que o pessoal tem que ficar de olho também na hora que for assistir? O Léo desde os tempos de GT Sprint Race. Já incomodava, né? Ele é um cara muito humildão, pé no chão, assim. Ele fala, não, quando vocês vêm aqui é uma honra pra gente, tal, mas bate de frente. Não tem, na hora H. Não tem, na hora que veste o capacete, é todo mundo fazendo aquela atividade da melhor maneira que consegue e tentando ganhar. Isso não tem jogo fácil para ninguém. Dá para se dizer do Léo, dá para falar do Vitor Gens, que correu também de Stock Car, mas já está faz alguns anos aqui na NASCAR Brasil. Kayan Chianca é um cara que é muito bom também. O Jorge Martelli hoje é líder do campeonato, tem um carro muito bom e performa muito bem. Você vê nas corridas, ele está sempre brigando na frente. Então, se eu não falei algum nome, com certeza vai ter gente que pode ficar bravo que eu não falei, mas assim, eu não acho que tem uma diferença tão grande dos caras que já tiveram sucesso em outras categorias e que vêm para cá.
comparando com esses que estão faz muito tempo. Realmente o nível de pilotos aqui ele está altíssimo. A gente tem disputas muito boas, o carro proporciona isso e o regulamento proporciona isso também. Então esses nomes que eu falei vão bater de frente, vão brigar e a gente tem que estar preparado para isso. Vai ter vezes que o pessoal vai estar assistindo e vai achar que o Rubinho, por ser o Rubinho, ele vai ganhar com facilidade. Não acontece, não vai ser. E principalmente alguns desses pilotos que só correm por aqui, às vezes olham esses nomes e falam, esse aqui eu vou pegar pesado. Porque ele não quer também que o cara tenha vida fácil quando vem para cá. Então, tem o bônus de você ser um cara já tendo um certo nome e tem o ônus, né? Você tem que saber lidar com isso também. Agora, né, falando um pouco do outro lado da categoria, né, que acho que ela te proporcionou, né, Gabriel, o fato de você poder correr lá fora e ganhar uma corrida lá fora. Inclusive, tem até disponível no YouTube o vídeo da sua vitória lá em New Smyrna. Conta pra gente, está previsto mais alguma coisa? Você acha que vai dar para voltar a dar um pulo? Tudo bem que você vai estar ocupado bastante nesse ano aqui no Brasil, mas você acha que dá para dar mais um pulo lá nos Estados Unidos e fazer mais uma corrida no oval? Eu acho que dá, mas como a gente estava falando antes, vai ser uma surpresa até para mim, se nós tivermos, porque a gente não tem nada confirmado. Já foi difícil arrumar essa data para ir a primeira vez, porque eu me lembro a primeira data que tinha sido mandada para mim eu não podia. E aí a gente conseguiu essa segunda data, fomos para lá, é um carro completamente diferente, um late model, numa pista muito diferente, porque aqui no Brasil a gente não tem ovais com tanta inclinação, a gente tem um oval que foi construído em Curvelo, mas que ele é bem diferente do que se encontra, do que tem os ovais nos Estados Unidos, e foi uma adaptação muito rápida, foi bem bacana, o esquema que eles arrumaram, e aí falando, foi a NASCAR Brasil que me levou, só tenho a agradecer a todos eles. O esquema que arrumaram, a equipe era muito boa, todo o pessoal, tanto spotter, engenheiro, todo mundo se esforçando muito para que eu tivesse uma adaptação rápida. O idioma não foi problema, eu achava que seria, porque você, às vezes em português, falando no rádio aqui, fica difícil entender. Sim. Então não foi um problema, deu para me comunicar muito bem. E assim, eu cheguei lá para curtir. Eu falei, e até era falado pelo pessoal da NASCAR Brasil, vá, aproveite a experiência, curta muito. Ficou tão à vontade que ganhou a corrida. E foi acontecendo, contei um pouco com a sorte também, porque lá, se aqui eles batem, lá eles batem 10 vezes mais, muito mais. E eu, quando eu terminei a corrida, o entrevistador do autódromo chegou e falou, o seu carro foi o único que chegou intacto. Falei, talvez seja esse o meu segredo, né, para ter ganhado. E realmente foi isso, fui só desviando dos problemas. Tinha um carro entre os 3 mais rápidos, mas não era o cara que desde o início estava liderando. Mas foi sensacional, muito prazeroso de guiar. Era um sonho que eu tinha, até falei para eles nos dias que nós estávamos lá, vocês estão realizando um sonho meu, porque eu queria correr em uma divisão de stock cars americanos, correr em um oval, ter essa sensação como é, e foi super legal. Toda a semana eu cheguei lá na terça-feira e voltei na outra terça-feira, então a corrida foi no sábado, tive bastante tempo para me adaptar, foi uma experiência muito legal. Só tenho a agradecer eles por tudo que fizeram por mim lá e estou com muita vontade de voltar. Quero passaporte e vistos liberado por mais muitos anos aí. Tomara que a gente consiga realmente fazer. Eu tenho essa vontade. Todo mundo que me acompanha sabe da minha paixão e da minha admiração pela NASCAR americana. Eu acho uma categoria sensacional. Inclusive lançou agora a segunda temporada do Full Speed. E, cara, cada episódio que eu vejo eu falo, isso aqui seria legal de viver. Quero estar mais próximo. Mas eu sou muito realista também. Sei o quão difícil é. Sei que pela minha idade não é tão tranquilo. Estou com 30 anos. Novo ainda, pô. Lá se corre até uns 50. Né? Mas o pessoal começa muito cedo lá, né? Para você conseguir uma vaga seria difícil e um investimento muito alto. Então, eu sou muito pé no chão, sei dessas limitações que existem, mas gostaria sim de ter mais oportunidades. É claro que a gente, trabalhando direitinho, essas possibilidades, isso pode acontecer, mas como eu falei, não tem nada, não temos nada nem dizendo assim, esse dia, será que poderia? Não falamos disso. Talvez esse final de semana possa ocorrer uma conversa, mas
Até agora não temos nada. Questão de tempo. Só a minha vontade. E eles dizem que tem vontade também que eu volte. A equipe ficou muito feliz, isso foi muito bacana de ver. A equipe do Ben Kennedy, Ben Kennedy. Que é o bisneto do fundador da NASCAR. Exatamente. Então, assim, tudo conspira a favor. Tomara que a gente possa realizar, que é o mais importante. Perfeito. Vai rolar. Tem mais algum questionamento? Eu queria perguntar a jornada de diferentes categorias, a questão da adaptação ao carro. Eu sei que para você já é meio comum isso, mas de qualquer maneira, por mais veterano que seja nas diferentes categorias, de fim de semana para fim de semana tem que ajustar alguma coisa no estilo. Como é que é isso, Sim. Gabriel? Bom, a gente vai para carros que são completamente diferentes, falando principalmente agora, a Stock Car entrando com um modelo completamente novo. Eu não dei muitas voltas, não tive essa possibilidade no primeiro final de semana e assim, não me adaptei ainda o que eu acho que eu posso fazer por lá. Mas quando você vai, agora falando especificamente de mim, quando eu vou para um final de semana, seja de NASCAR Brasil, de Porsche Cup ou até de Stock Car, Ou de late model. Agora que eu já tive a experiência, você precisa de meia volta para já sentir tudo que tem de diferente. E aí depois disso é realmente muito focado no que você está fazendo. Eu me lembro, teve um ano que a minha primeira corrida a minha última corrida tinha sido em dezembro de Stock Car e a primeira tinha sido de Stock Car 3 meses e meio depois. Então você ficou um bom tempo sem, mas assim, sentou no carro, já a primeira acelerada, a primeira freada que você dá já lembra tudo e aí passa a ser muito normal. Eu não sei se os outros têm essa facilidade de adaptação também, mas eu considero que isso não é um problema, é um privilégio. Você poder ter tantas experiências, poder estar em diversas categorias, competindo em alto nível, tendo resultados satisfatórios, muito bons e, acima de tudo, curtindo. Sim. Vivendo do automobilismo, em diversos carros, com todas as marcas que estão me apoiando, é muito bacana. Eu sempre falo que eu comecei a minha carreira no automobilismo como fã, porque eu era uma criança que assistia diversas categorias, gostava e falava, talvez, quem sabe, um dia estar ali, tirar uma foto com fulano de tal, sempre falo do Rubens, do Felipe Massa, Cacá Bueno, Thiago Camilo, esses caras que fizeram história e ainda fazem, e eu comecei realmente como fã. E aí você ter a oportunidade de ir correr de kart nos karts de aluguel, depois ir correr num kart profissional, depois você vai fazer um teste de carro, começa a ir andando, fui curtindo cada pedaço. Então, eu acho mais importante disso, tirando o poder de adaptação que a gente conseguiu criar, tirando todo esse privilégio que é estar em todas as categorias, estou aproveitando demais todos os momentos. Isso que eu acho que é o mais legal assim de tudo. É isso aí, aproveite tudo sempre. É isso aí. Muito obrigado ao Gabriel Casagrande, ao Carlos Costa. A gente vai encerrando essa entrevista por aqui e a gente vai cobrindo aqui nesse fim de semana da NASCAR Brasil, vendo se Gabriel Casagrande vai levantar algum outro troféu ou alguns outros troféus aqui. Sem pressão? Vamos tranquilo. O piloto tem que receber pressão. É isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.